você já estudou o parágrafo de introdução, desenvolvimento, já sabe que realmente tem que ter repertório. E se tu ainda não lembra, repertórios são as informações que você traz na redação, conhecimento de mundo como filme, série, música, notícia de jornal, frases de pensadores. Esse material ele vai te dar um norte muito bom para o que colocar na redação. Sempre vou passar aqui para você. Não fique copiando e colando o repertório do jeito que está aqui na redação. Prefira trocar, botar uma paráfrase, botar o repertório com as suas palavras, porque aí na hora da correção da tua redação, o corretor vai ver que você entendeu aquele repertório, tá? E se for colocar a citação direta com aspas, mas use ela muito bem dentro da tua argumentação. Na verdade, em todos os casos, o repertório tem que ser muito bem utilizado dentro do parágrafo, senão ele vai pensar que tu botou ali só para tampar o espaço do parágrafo, para enrolar ele, e na verdade nem usou em nada esse repertório. Então, ó, nós vamos ter repertório na introdução, repertório 2 aqui no desenvolvimento repertório número 3 no desenvolvimento 2. Então, são 3 repertórios diferentes que você coloca na redação. Professora, então assim, se eu coloquei a frase de fulano de tal na introdução, eu posso usar de novo a frase dele no desenvolvimento Não, porque você já usou. Então, realmente, não repita os seus repertórios. Na introdução tem no desenvolvimento 1 tem outro, no desenvolvimento 2 tem outro repertório diferente também. Aí, o que acontece? Na introdução, quando você for colocar esse repertório, existe um momento correto do parágrafo. Tu não pode jogar em qualquer parte e achar que tá tudo bom. Não, olha só, o repertório na introdução é a primeira frase. Na hora que começa, tu já chega mostrando que tem repertório. Então, pode ser seu filme, série, citação, um trechinho de uma música, mas tem que começar o primeiro parágrafo já com o repertório. Aí depois você compara a ideia desse repertório para o tema e depois coloca os argumentos 1 e 2 na última linha da introdução, mostrando quem são os culpados do problema do tema. Se é governo, mídia, escola, se é a sociedade, se é a desigualdade social, mas siga a estrutura da introdução. Aqui, o que acontece? É interessante que no seu parágrafo de introdução você não bote aquele repertório coringão que não tem tanto a ver assim para o teu tema. Você tem que utilizar um repertório que faça sentido para o eixo ali do teu tema ou para ele em específico, para você poder contextualizar. Então, nesse material, eu trouxe algumas ideias do que você pode começar a trabalhar na tua redação. Vamos exemplificar. Por acaso caiu na tua prova o tema da violência contra animais. Vamos pegar esse aqui. Aí você vai procurar aqui, ó. Cadê o eixo violência? Pronto. Achei aqui embaixo. Beleza. Qual é a frase que eu trouxe? Parafraseando o filósofo Jean-Paul Sartre, qualquer forma de violência representa, em essência, um fracasso. Então, como a gente está falando de violência nessa frase, aí sim você pode começar o seu parágrafo de introdução com esse repertório. Por quê? Porque nós estamos utilizando algo que realmente faz sentido, não é aquele repertório totalmente desconexo do tema da tua redação, senão você já começa perdendo ponto na introdução. O tema pode ser violência contra a mulher, violência contra animais, violência contra idoso, violência contra criança, mas essa frase encaixa bonitinho. Minha ideia é que você coloque esse repertório com suas palavras, né? Com os sinônimos, para não ficar copiando e colando e todo mundo ficar com a mesma redação padronizada. Então, você vai alterando esse repertório para que ele tenha ali o seu toque, a sua escrita. Bora pegar outro eixo temático aqui, ó. Segurança. Segurança é um eixo temático muito bom. Então, eu coloquei a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, porque ela diz que a segurança é um direito fundamental assegurado por esse documento. Então, se você cai em um tema de redação que envolva segurança, seja lá qual forma, se é segurança nas ruas, segurança no transporte, o aumento do tráfico de drogas, a criminalidade, mas tem a ver para a segurança, esse repertório ficaria legal. E aí você vai colocando ele com as suas palavras para não copiar e colar. Evita esse negócio de copiar e colar, porque o corretor ele quer ver a autoria, as suas palavras, ele quer ver você dentro daquela redação. Próximo eixo temático, educação. Botei a frase do Paulo Freire, mas aqui embaixo
eu vou colocar outros repertórios também para que você tenha a ideia. E, não gostei dessa frase do Paulo Freire, quero outra. Tem outras opções aqui para você falar de educação. Mas a frase dele é: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ou seja, se a gente não educa a respeito do teu tema de redação, o problema tende a continuar, ele vai persistir. Então, essa é uma frase que dá para fazer um gancho muito fácil dentro da redação. No parágrafo de introdução, se o tema tem a ver com a educação, já ficaria muito legal começar com uma frase dele, porque agora na introdução nós vamos usar repertórios que realmente vão ajudar a construir um sentido naquele tema, não aqueles super genéricos, então realmente tem que ser mais específico. Outra aqui, saúde. A Organização Mundial de Saúde, OMS, aborda que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Então, se a gente tem um tema que fala sobre saúde mental, ansiedade, depressão, já seria um repertório muito bom para que a gente conseguisse dar o pontapé na introdução, com um repertório que realmente ajuda a falar de diversas questões que envolvem saúde. Mas já já aqui você vai entender que tem outros repertórios também. E embaixo eu vou deixar materiais específicos, por exemplo, um PDF só de saúde, um PDF só de educação, um PDF só de segurança, para que você realmente esteja sempre ali, aumentando o teu conhecimento. E fique sensível ao que você ouve, uma música, às vezes um filme que você assistiu que o conteúdo dele é muito bom para falar de segurança pública, você já vai trazendo aquilo ali para a realidade da sua redação. Faz um caderninho de repertório e bota lá, para falar de segurança, dá para usar isso e isso. Para falar de meio ambiente, dá para usar isso e isso. Para falar de educação, tem essa opção aqui. Separando aí uns 2 repertórios para cada eixo temático, tá? Bora lá. Meio ambiente, coloquei a Constituição, né? Só que eu chamei de Lei Fundamental de 1988. Aí eu coloquei que é o documento de maior relevância e que protege o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, se cai qualquer tema que envolva o meio ambiente, já é um repertório para você começar a introdução. Ana, mas e se cair algo de Constituição no meu texto motivador? Aí eu não vou poder utilizar mais esse repertório, verdade? Sim, não pode. Se tem no texto motivador, você não pode trazer de novo para a redação. Só que, como eu falei para você, aqui embaixo eu vou deixar um PDF específico só para meio ambiente, que é para você ter opções de colocar 2 repertórios. Esse e mais outro que você gostou, para caso já tenha no texto motivador, aí você não vai ser prejudicado, você tem o que utilizar naquela redação. Para falar sobre tecnologia, a tecnologia deve ser aplicada preferencialmente em benefício do ser humano. Então, por exemplo, um tema é a inclusão de tecnologias nas escolas, o uso da tecnologia no trabalho da segurança pública. Então, qualquer tema que envolva tecnologia, você já tem essa frase para começar a introdução de uma forma mais pontual, de uma forma específica, que realmente não tá o coringão, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado agora. Botei para minorias, para desigualdade, para falar de preconceito, também trouxe a Constituição. Trabalho, eu trouxe aqui, consolidação das leis do trabalho. Lembrando que Constituição Federal, ela protege muita coisa ao mesmo tempo. Então, realmente é um repertório bom. Protege tudo que tem aqui, segurança, educação, saúde, meio ambiente, cultura, tecnologia, privacidade, moradia, alimentação. Só que o que acontece? Se tem no texto motivador, não pode ser usado. Então, a única atenção que você precisa ter é essa. Depois que você entendeu que na introdução tem que ter um repertório mais específico, nós vamos aqui para o desenvolvimento. Tanto o desenvolvimento 1 quanto o desenvolvimento 2 têm a mesma estrutura, que é essa imagem que eu estou mostrando aqui para você. Só que qual é a diferença? Que você precisa colocar o repertório no desenvolvimento 1, que tem a ver para aquele assunto, e o repertório no desenvolvimento 2, que tem a ver com aquele assunto dele, cada um com o seu separadamente. Então, qual é a estrutura do desenvolvimento? Primeira frase é o assunto, só para o corretor saber se tu vai falar de governo, mídia, escola, sociedade, entre outros argumentos. A segunda frase tem o repertório. Esse repertório serve para, se eu estou falando de governo, bota um repertório de governo. Se eu estou falando de mídia, repertório de mídia. Se eu estou falando de escola, um repertório de educação. Então, um repertório bem amarrado no argumento. Isso aqui é muito importante. Então, por isso que você já tem que ir escolhendo.
quero falar disso aqui, qual é o argumento que eu vou botar? Aí você já vai fazendo a sua listinha. A terceira frase, que é a argumentação, você vai começar a aprofundar, pegar a ideia desse repertório, isso é muito importante, anota no caderno, pausa a aula e escreve agora o que eu vou falar. Pega a ideia desse repertório e compara diretamente com o teu tema de redação para poder argumentar, dizendo se tem semelhança ou se é diferente, se você vai contrariar a ideia do pensador, se você vai fazer de uma forma semelhante, mas tem que usar realmente o repertório e mostrar que foi útil, que foi produtivo, que aí você não perde ponto. Então tem que ter essa comparação do repertório para a argumentação. Essa frase de finalização, ela não é obrigatória, você coloca só se quiser, que seria a quarta frase do parágrafo de desenvolvimento, só para reforçar o teu posicionamento. Então, se você quiser, pode colocar, mas não é algo obrigatório, tá? Então, repertório nunca na última frase do desenvolvimento, na primeira frase, não. É na segunda frase do parágrafo. E aí, o que acontece? Nós temos os nossos argumentos que a gente usa bastante na redação, que é falar do governo, falar da ineficiência das leis, da mídia, da educação lacunada, da desigualdade social, da despreocupação da sociedade em relação ao problema do teu tema. Só que não adianta você ter esse argumento na introdução, bonito, se no desenvolvimento você não consegue sustentar, tu não consegue jogar a culpa neles, não consegue criticar, não consegue trazer consequência. E a tua argumentação fica muito fraca quando você não traz o repertório por trás, o repertório na segunda frase. Fica parecendo que tu tirou as coisas da tua cabeça, que é muito senso comum. E numa redação formal, de uma prova como a tua, precisa realmente colocar esse repertório. Então, o que foi que eu trouxe aqui para ti? Quando você está falando da negligência governamental, um dos repertórios que você pode utilizar é o livro 1984. Esses repertórios depois vocês vão ler com calma, porque eu não quero falar de uma forma tendenciosa. Ó, gosto muito desse aqui, vai usando ele. Eu quero que cada um escolha o que mais gostar para colocar na redação. Mas de todos que tem aqui, vocês vão ver, ó, para falar da negligência do governo, que ele é omisso, que ele realmente não dá assistência para o problema do meu tema, eu vou usar este aqui. Aí você vai dando as paráfrases, reorganizando o repertório, colocando com outras palavras, para tu não simplesmente copiar e colar. Senão, se todo mundo tiver a mesma redação, aí a nota é prejudicada. Então, escolha o que você mais achar interessante. Mas aqui nós já temos o livro 1984. Trouxe uma dica muito legal que é temos lápis demais. Olha só esse aqui. Quando você pensa em temos lápis demais, você lembra do artigo 6º. E aí cada passagem aqui dessa frase é um direito protegido. Então, por exemplo, o T vai de transporte e trabalho, o E de educação, MO de moradia, S de saúde, tem lazer, o PIS de previdência social, D de desamparo, M de maternidade, A de alimentação, I de infância, S de segurança. Então, temos lápis demais, contempla dentro desse artigo 6º um monte de artigo que já seria um repertório muito bom para você ter na sua redação, porque ele pega muita questão que pode virar tema de redação. Só que aí, claro, né, tu não vai botar tudo lá na tua introdução de repertório. Só uns 3 ali para exemplificar que tem mais sentido para o teu tema de redação, tá? Então, esse aqui é o nosso artigo 6º. O que mais que tem aqui para governo? Eu trouxe música para que você realmente, se quiser fazer de uma forma nova, diferente, também ficaria super legal. Inclusive, eu fiz uma playlist lá no Spotify com essas músicas para você ir ouvindo, ampliando teu repertório, tendo ideia do que colocar. Mas eu já coloquei aqui a ideia de cada música, é como eu tô falando. Você em casa vai ler e vai escolher. Não, eu gostei desse daqui. Vai ser o meu repertório de governo. Então eu botei Cidadão do Zé Cabaleiro, Que País é Este do Legião, O Mundo é o Moinho do Cartola, botei Rap da Felicidade, Cidinho e Doca. Botei também aqui, ó, outros repertórios para falar da negligência governamental, detalhando o artigo 6º, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, trouxe a questão de filósofos e sociólogos, que são as citações, trouxe Thomas Hobbes, trouxe John Locke, trouxe Bauman, trouxe um filme também para você poder falar de governo, trouxe uma pesquisa se você quiser. Então, assim,
Tem muito repertório aqui, tem bastante repertório. Quando você escolher o seu preferido, você vai parafrasear, colocar a ideia desse repertório com o seu entendimento, com as suas palavras, sem ficar copiando e colando e jogando na redação, que essa não é a intenção, é você realmente entender aquela frase. Você passa a explicar aquela frase virado para uma parede. Tipo, sabe quando a gente fazia seminário? Que às vezes você treinava sozinho em casa, ficava pegando assim um papel e ficava lendo e explicando, olha, isso. Aí, não, ficou ridículo. Aí volta de novo, tu lê, ó, significa isso, como se você estivesse apresentando ali para si no espelho. Então, entenda o repertório. Não simplesmente fique pegando do papel e jogando para uma folha sem nem saber o que tu tá colocando ali. Leia, entenda, explique esse repertório. No momento em que você consegue explicar, significa que você entendeu o repertório e que você consegue parafrasear. Parafraseando as ideias do filósofo aqui, vamos pegar Norberto Bobbio, aí você coloca com as suas palavras, aí fica bem melhor para você não ter que decorar, tá? Coloquei então, ó, Norberto, botei John Rawls, botei as questões mais históricas da crise de 29, plano de metas, um conceito também que dá para colocar de repertório falando de governo. Coloquei mais de filosofia e sociologia, botei livro, botei literatura, Os Sertões de Euclides da Cunha. Então, assim, agora vocês têm muitas opções para falar de governo. Aí vocês vão ver assim, não, eu amei esse daqui, vai ser o meu repertório para falar de governo. E professora, e se outro fulano também gostar dele e quiser colocar? Mas o que eu disse? Você vai pegar o repertório e vai colocar agora na sua versão o seu entendimento, a sua paráfrase, os seus sinônimos. Então, o repertório vai ser manipulado por você. Vai ser a sua forma de escrever. Porque senão, ninguém mais podia usar a Constituição numa redação, porque todo mundo consegue colocar. Todo mundo não. Porque muita gente gosta de usar a Constituição. Não é essa a questão do repertório. É como você coloca a frase dele, ou do documento, do livro, do filme, dentro do seu texto, com os seus termos. Próximo argumento que eu quero que você vá escolhendo o seu preferido é para falar de insuficiência de leis. Coloquei Código Penal, coloquei o livro também, 1984, e aí agora com a característica dele no universo da insuficiência de leis. Mas lembrando, se você usa o repertório na introdução, tu não repete no desenvolvimento, então teria que ser outro. Botei Vidas Secas, botei também O Curtiço, botei filmes, botei um contexto mais histórico, se você gostar dá para trazer na redação. Coloquei aqui para falar da mídia, silenciamento da mídia é um argumento muito bom, que a gente gosta demais porque serve muito na redação, mas para você não ter apenas uma opção, por exemplo, só tenho Nadejda Mandelstam. Aqui eu trouxe outras. Coloquei o Noam Chomsky, coloquei o Foucault, coloquei o Pierre Bourdieu, coloquei George Orwell, porque ele realmente, esse livro, ele encaixa em muitas questões. E aí você vai ver, eu prefiro esse livro para falar de mídia. Ou não, eu prefiro ele para falar do governo. Você vai escolher e coloque em apenas uma categoria. Coloquei questões históricas como a ditadura, botei a questão dos jornalistas que foram assassinados no México, censura na Rússia, lei de segurança nacional na China, para você comparar o que acontece lá com aqui no país, se o tema for aqui. Coloquei também filme, coloquei livros e reportagens, então você tem muita opção agora para escolher e não ficar todo mundo usando a mesma redação e o corretor corrigindo todo mundo com o mesmo texto, que aí ficaria muito esquisito isso. Mas vamos para o próximo argumento que você também vai ter que escolher: educação lacunar. Coloquei mais música do Cartola, Racionais, Zé Cabaleiro. Coloquei aqui, filmes, inclusive, esses filmes são muito bons. Eu já assisti, se vocês quiserem tirar um tempinho aqui e acolá para assistir, isso é, além de descansar, pegar repertório. Qualquer filme que você vê agora, tu já vai prestando atenção no conteúdo dele. Olha, isso aqui dá para encaixar num tema, isso aqui ficaria muito legal e mostra assim uma criatividade muito boa para você trazer na redação. Então, Escritores da Liberdade eu assisti e gostei demais, mais. O Clube do Imperador, A Procura da Felicidade, Mentes Perigosas, A Onda, O Substituto, tudo isso aqui dá para encaixar em redação falando sobre educação. E aí eu já botei aqui o conceito para você ver se vai gostar, se quer assistir o filme, se quer incorporar ali como um repertório de redação. Então faça a sua escolha. Trouxe também mais aqui, estudos como o Censo Escolar do INEP. Trouxe também dados do IBGE sobre educação,
trouxe sobre o IDEB, sobre a pandemia do Covid. Então, tem muita coisa boa aqui para você realmente escolher o seu preferido. Fiz a mesma coisa com desigualdade social, trouxe filme Central do Brasil, inclusive, é um filme muito bom. Eu assisti e gostei demais, e eu tive muitas ideias quando eu assisti para colocar na redação. Então, hoje, quando eu assisto qualquer filmezinho, eu nunca mais só estou assistindo. Eu estou realmente entrando ali na realidade daquele filme e vendo o que eu posso absorver de conhecimento. Não é simplesmente assistir um filme, tá? Você está ali estudando também, você está aprendendo também. Tem, ó, Que Horas Ela Volta, muito massa. Os 12 anos de escravidão, a onda, a busca, que dá para contextualizar esse argumento. Não necessariamente só decorar frases de pensadores, você também tem outras opções. Trouxe músicas também de desigualdade, apenas uma de amor. Tem Cidadão, tem Racionais, tem Favelado do Cabelinho. Ah, professora, mas eu não gosto da música do Cabelinho. Rapaz, a questão aqui não é gostar. A questão é ter repertório, ter o que falar na redação. Se você não quer usar a música aqui do Lulu Santos, você pode botar outra coisa, um filme, uma série, um pensador, um documentário, uma notícia, mas tem que ter um repertório para fundamentar a tua argumentação. Trouxe mais aqui para a desigualdade social, uma questão mais histórica, trouxe teorias, trouxe uma questão mais política para colocar na redação, trouxe para a despreocupação social, porque geralmente o pessoal só conhecia a Helen Keller, né? Que ela falava que a ciência encontrou a cura para a maioria dos males, mas ainda não para a apatia social, que é essa despreocupação das pessoas em relação aos problemas que a gente passa no mundo. Mas se todo mundo usar só a Helen Keller, a redação fica muito padronizada. Então aqui eu já trouxe Durkheim, trouxe Bauman, trouxe Weber, trouxe outras coisas também aqui, ó. Trouxe Tocqueville. Então agora vocês têm muito mais opções para fazer essa redação, escolhendo o preferido e parafraseando com a sua forma de entender aquela frase. Trouxe músicas também para falar da apatia social, como O Mundo é um Moinho, que é o que é, Chorando se foi, eu acredito que vocês conhecem essa música, ela ficou muito famosa. Tenho aqui Brasil de Cazuza. Então, ah, professora, eu não gosto de Cazuza, não. Minha filha, não é para gostar, é só para ter o repertório, é só para você contextualizar ali tua redação. Outra coisa, se cair um tema que fale do nosso comportamento, das nossas atitudes, por exemplo, em relação ao meio ambiente, sobre respeito, sobre discursos de ódio, a nossa postura enquanto cidadão, a gente chama isso de um eixo temático comportamental. Se cair algo assim, você tem aqui, ó, Durkheim, tem Stanley Milgram, tem o Kant, tem o Rousseau, que vocês eram acostumados a utilizar esse repertório falando de governo, né? O livro O Contrato Social, mas aqui também dá para falar da questão comportamental. E tem as frases também que eu coloquei no material, separadas por argumento, mas sempre você tem que dar a paráfrase, não é puramente copiar e colar na redação. Não é isso que vocês vão fazer. A frase dessa pessoa é isso, vamos colocar agora com as minhas palavras. Aí fica perfeito, parafraseando, interpretando, contextualizando, segundo, conforme, de acordo. Então, ó, aqui tem Djamila, que encaixa em invisibilidade, falta de informação, em silenciamento da mídia, no desenvolvimento. É bom evitar agora na introdução, porque a gente precisa de algo mais específico lá. No desenvolvimento, pode manter. Dificuldade em mudar a mentalidade das pessoas. Tem a Chimamanda Adichie, que mais? Filósofo Cícero para falar sobre impunidade. Às vezes a gente tem crimes que acontecem no país que não são punidos como deveriam. Então, se impunidade for o teu argumento na introdução, tem a frase dele. Ineficácia estatal, governo, negligência estatal, omissão estatal, sempre use aqui o sinônimo. Tem o nosso Rousseau com o livro O Contrato Social, mas aqui você vai dando a sua paráfrase, mudando a frase, para não parecer que tu só pegou da internet, copiou e colou na redação, que você realmente manipulou ali as palavras, então assim ficaria legal. Outra, tem o Voltaire para falar de governo, tem a Nadezhda para falar de mídia, tem a Ellen Keller para falar de despreocupação social, mas além da Ellen, aqui no material eu coloquei outras opções também para falar da sociedade. Tem a frasezinha de tecnologia que estava lá no início quando eu mostrei os repertórios específicos para a introdução. Para falar de família, negligência familiar, Mário Sérgio Cortella. Esse daqui não é ineficácia estatal, é insuficiência das leis. Então você usa o Gilberto de Menstein nesse argumento. Desigualdade social, John Rawls. Tem também alguns direitos que ficam bem legais na redação, o artigo 1º, o artigo 3º.
Mas aquela dica do temos lápis demais fica bem legal para você lembrar o que que é protegido. Para falar de educação, tem o Paulo Freire, governo também tem a Hannah Arendt, insuficiência de leis tem o John Locke, mentalidade das pessoas, a nossa postura, a nossa conduta. Tem Pablo Neruda, esse aqui fica bem legal. E trouxe também uma redação para vocês verem que todo mundo que faz uma redação que tira uma nota muito alta sempre começa por repertório. Ah, professora, é para eu copiar essa redação desse aluno e usar igual? Não, a questão não é essa. É só para você ver que tem que ter repertório e diferente, né? Não pode repetir. Então, por exemplo, aqui ela já começou com um filme. O filme Tá Chovendo Hambúrguer aborda os hábitos alimentares de uma população, sendo caracterizada principalmente por produtos ultraprocessados. Beleza, aqui foi o repertório dela, agora ela vai puxar para dentro da redação. Bora ver como ela faz essa comparação. Fora das telas, ó. Corretor, vamos sair aqui dessa realidade cinematográfica, vamos para a realidade. Fora das telas, a realidade brasileira não é tão distante, já que as comidas industrializadas estão presentes no cotidiano de maneira excessiva, podendo acarretar em problemas de saúde. Então, tem que ter pelo menos uma comparação ali entre a ideia do repertório e o nosso tema de redação. Mesmo que seja no conectivo, quando você fala aqui, ó, fora das telas, a realidade brasileira não é tão distinta do filme que ela colocou como repertório. Aí sim o corretor vai gostar, aí sim ele vai ver que fez sentido, que tu não botou um repertório genérico para começar a tua redação. A mesma coisa ela faz com o desenvolvimento. Então, veja só, o assunto do parágrafo está falando aqui, a perpetuação dos meios digitais. Beleza, ela colocou um repertório que envolve a nossa indústria cultural, o que manipula, o que deve ser visto, comprado, divulgado, ok. Dentro da argumentação, tem várias partes que ela faz relação para que a gente entenda o porquê que ela usou esse repertório. Então, ela fala da influência no estilo de vida, que os meios publicitários têm uma conduta não correta, que tem a questão de propagandas como fast foods, que são manipuladas para que a gente tenha essa intenção de comprar. Deixa eu ver, que isso influencia o nosso comportamento. Trouxe que isso é inadmissível, que as ferramentas digitais sejam utilizadas de maneira errônea. Então, indústria cultural é quando a imprensa manipula o que vai ser divulgado, para que seja tendencioso das pessoas terem aquele desejo. E isso numa realidade de alimentação não saudável é ruim, porque geralmente o que vai ser passado não é para tu comer uma salada, uma alface, um tomate, é um hambúrguer, é uma pizza, é um refrigerantezão, um sorvetão. Então assim, tem que ter cuidado com o que vai ser manipulado na internet, na mídia. Então, quando vocês forem escolher repertórios, vocês vão dar uma passeada aqui nessa lista que eu trouxe para vocês. Não quis ser tendenciosa de dizer, olha, governo, você vai obrigatoriamente botar esse fulano. Mídia vai ser este filme aqui. Eu quero que você, em casa, escolha o que você mais achou interessante e você vai fazer a paráfrase desse repertório. Ah, professor, o que é paráfrase? Pegar a frase dele, transformar com as suas palavras. Ah, eu não tenho palavra, eu não sei, eu leio tão pouco que eu não sei nem o que dizer. Vá lá no chat GPT, copie essa frasezinha, coloque nele e bote assim. Me dê ideia dessa frase em várias versões com sinônimos. Ele vai te ajudar também nessa questão de sinônimo de uma forma prática e mais rápida, porque se tu for caçar no dicionário de palavra por palavra para parafrasear, aí, Maria, tu vai demorar a eternidade. Então, você vai pedir a versão dele com sinônimos para você ter esse repertório na redação. E além dele te dar a versão com sinônimo, você dá um toquezinho seu ali, troca uma coisinha aqui, acolá, para virar o seu repertório. É você que está escrevendo. E você vai ver que o processo de escrever redação agora fica muito mais interessante. Você vai passar a usar um filme, uma série, uma música, e isso como repertório fica muito legal. E como você vai parafrasear, tu não é obrigado a decorar palavra por palavra da citação, então é muito mais divertido fazer redação assim. Eu selecionando as frases para esse material, fiquei, meu Deus, olha como seria massa começar a introdução com esse filme. Faria um gancho muito legal e você se diferencia dos outros alunos que estão fazendo uma redação mais batida, mais conhecida. Então, assim, isso encanta muito o corretor de uma redação.
Então, fica perfeito, perfeito, perfeito. Quero que vocês, a partir de hoje, escolham os repertórios, principalmente bem aqui, ó, para falar do governo, insuficiência de leis, mídia, educação, desigualdade e sociedade. Vocês tendo a listinha de vocês, fica mais fácil de montar a nova versão do teu desenvolvimento, número 1, número 2, o que você vai usar na introdução, para começar a contextualizar. Então, fica muito bom. Lembrando que eu vou colocar aqui embaixo os PDFs separados também, né? Para a educação só dele, para meio ambiente só, para saúde, para tecnologia, para segurança, para cultura. Eu vou deixar aqui embaixo separado, não só o dessa aula, como também os outros repertórios. Aí você realmente vai ter certeza se gostou desse, daquele, o que que você vai usar na tua redação parafraseado, tá? E aí depois você vai olhando as outras aulas aqui da plataforma para complementar os teus estudos de redação. Lembrando que sempre é interessante que você não veja aula apenas uma única vez. Que às vezes a gente acha que entendeu, mas tem que assistir uma segunda, uma terceira, para entender como é que argumenta, como é que faz a introdução, como é que é a conclusão da tua redação. Fechado? E qualquer dúvida que você tiver, manda lá no meu WhatsApp para que a gente possa conversar melhor e eu solucionar esse questionamento que você tem sobre a redação. Até a próxima aula.